Nessa série, então, Igreja Missional, um estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Eu convido você a abrir, então, o livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. E aí você deixa a sua Bíblia aberta, por causa que a gente vai ter que visitar um pouco o capítulo 3, porque a nossa história contempla um pouco do que tratou o capítulo 3. Atos capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder? Em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Amém. Meus irmãos, o meu nome é Adalberto, né? E eu sempre achei o meu nome muito fácil de falar, né? Adalberto. Não é um nome tão comum como André, João, Pedro, mas também não é igual uns nomes bem complicados que nós vemos por aí, né? Quem é professor, e eu sou professor, né? Eu já vi na lista de chamada alguns nomes bem complicados de dizer, daqueles que você tem muito cuidado na hora de pronunciar, para depois o pessoal não fazer disso um bullying, né, com o nome. Mas, assim, desde criança eu enfrento algumas dificuldades com o meu nome, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de falar, né, de acertar logo de primeira. Então, eu lembro que na infância eu já fui chamado de Roberto, de Alberto, de Dagoberto, né? E aí, junto com esses nomes, vinham também os apelidos. Então, vinha Adalba, Adalbi, Dagô, e coisas desse tipo. E eu sou Adalberto Júnior. Então, vocês já sabem de onde veio o meu nome, né? Veio do meu pai, né? E eu sou de Manaus, e lá as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar esse NI do Júnior, né? Aqui a gente fala Adalberto Júnior. Lá na minha terra a gente não fala assim esse NI. Geralmente a gente fala com um NH. Então, lá eu sou Adalberto Júnior, né? Então, eu digo que lá é a terra do Junho, da Vanha, da Tanha, né?
E eu digo isso, eu estou falando sobre o meu nome, porque os nossos nomes, eles são significativos. Os nossos nomes, eles carregam a nossa história, eles carregam as nossas profissões. Se você for no Exército, você tem lá o Capitão Nunes, ou o Major Souza, ou o General Mourão, né? Os nomes são muito importantes. E você pega, por exemplo, o Antigo Testamento, você vê como os nomes são significativos. Pega pelo menos os patriarcas, por exemplo. Abraão, pai de muitas nações. Isaque, o filho da alegria, né? Que é o filho da promessa, que chegou na velhice de Sara e Abraão. Você pega Jacó, por exemplo. Jacó é aquele que age traiçoeiramente, o enganador, não é? Então, são nomes muito significativos e que tratam muito da história desses homens. E é assim durante todo o Antigo Testamento. Você vai ver que os nomes são muito significativos. Eu lembro que uma das fases mais difíceis, antes de nascer as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, eu lembro que a parte difícil era escolher o nome, né? Você saber que nome vai dar, né? Primeiro você tem que escolher um menino e uma menina, um nome para um menino e uma menina, porque até lá, a 16ª semana, 17ª, você não sabe qual o sexo. Então você já meio que escolhe assim, não, se for menino vai ser esse, se for menina, mas aí tinha várias opções. Eu lembro que Stephanie e eu, nós fizemos várias listas para poder encontrar. E tem pessoas que nesse período assim procuram a fundo o significado, o que significa e tal, e vai lá na etimologia dos nomes. Já aqueles que escolhem só porque é bonitinho, né? O nome é bonitinho, aí eu coloco no nome do meu filho. Nós somos desse grupo, a minha esposa e eu, nós somos do grupo que escolheu porque é bonitinho o nome. Não porque realmente tinha um significado, porque o nome Cecília, por exemplo, que é o nome da minha filha mais velha, significa cega. E o nome da minha filha mais nova, que é Lívia, é pálida. Então, provavelmente, eu não teria escolhido cega e pálida para as minhas filhas, né? Mas a gente achou bonito Cecília e Lívia, e hoje a gente é apaixonado por esses nomes. Mas, independente se você escolheu buscando o significado, indo no dicionário de nomes, ou se você escolheu porque era bonitinho o nome do seu filho, da sua filha, mas os nossos nomes, eles trazem a nossa história, eles são muito significativos, eles são muito importantes, eles contam uma história, os nossos nomes. E aqui em Atos capítulo 4, o capítulo ele já começa com uma confusão. Já começa com Pedro e João diante dos líderes religiosos, diante dos saduceus, diante do guarda do templo, do capitão do templo, né? E dos sacerdotes ali. Todos eles reunidos e eles mandam prendê-los. E tudo isso por causa de quê? Por que estava acontecendo tudo isso? Por que o capítulo 4 já começa nesse quiprocó, nessa confusão toda aqui? Por causa de um nome. Por causa de um nome, tudo isso estava acontecendo. Volta no capítulo 3 aí. No capítulo 3, você vai ver uma história em que Pedro e João, os discípulos, eles estão subindo ao templo. Né? Eles estão subindo ao templo para orar. E ali, quando eles estão subindo para orar, na porta do templo tinha um aleijado, de nascença. Um homem que há muitos anos, que já tinha nascido com aquela condição, estava ali pedindo esmolas. E você provavelmente já viu essa cena centenas de vezes na cidade. Pessoas com alguma deficiência física que ficam na porta de lugares que tem muito fluxo de pessoas, seja um supermercado, um restaurante, seja no sinal de trânsito, pedindo alguma esmola. Pessoas numa cadeira de roda ou com uma muleta pedindo esmolas. Você já viu essa cena? Era exatamente essa cena que Pedro e João encontraram na porta do templo. E o templo era um lugar muito importante, tinha muitas pessoas que passavam por ali para orar, para fazer os seus sacrifícios, eles passavam sempre ali pelo templo. E ali estava aquele homem na porta do templo pedindo esmolas. E aí Pedro e João estão entrando no templo, e aquele aleijado, então, fala, dá um dinheiro, me vê um trocado, alguma coisa para mim. E aí, então, Pedro vira para ele e fala bem assim, olha para nós. E aí pensa naquela situação, naquele homem. Alguém virou e falou bem assim, olha para nós. Né? Pensa que ele deve ter falado assim, nossa, eu vou receber alguma coisa aqui. Eu vou receber um dinheiro aqui, alguma coisa boa. Porque geralmente as pessoas passam aqui a largo, não me olham, passam assim meio de canto, entendeu? Para poder não darem nada para mim. Mas ele falou, olha para mim, olha para nós. E aquele homem, então, olhou para eles. E aí, Pedro, então, fala uma das mais famosas frases de Atos dos Apóstolos. Ele fala assim, ó,
não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. E diz então que aquele homem se levantou e se firmou, e ele começou a andar. Um homem aleijado foi curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Diz que esse homem entrou com Pedro e João no templo, e todos que estavam ali naquele templo olharam para aquele homem, porque reconheciam, aquele homem por muitos anos ficou ali. E todo mundo conhecia aquele homem, e agora aquele homem estava curado, e estava curado em nome de Jesus. Então todo mundo começou a olhar para Pedro e João, e Pedro aproveitou a oportunidade e falou bem assim, olha, vocês sabem por que esse homem está curado? Eu vou contar para vocês. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16, diz assim, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. O nome de Jesus curou aquele homem. É isso que Pedro estava falando. O foco da pregação de Pedro era falar sobre Jesus para aquele povo. Falar, foi Jesus quem curou. E Jesus pode fazer muito mais por vocês. Muito mais. Então Jesus, e ele começa a falar. E aí, entramos no nosso capítulo 4. Os líderes religiosos, o guarda do templo, ouvem tudo aquilo que Pedro está falando, que João está falando, e não estou gostando disso aqui não. E mandaram então prender João e Pedro. E eles ficaram então, à noite presos, e no dia seguinte eles se reuniram. Muito bem. E aí eles fazem uma pergunta para Pedro, no dia seguinte, para Pedro e João, fazem uma pergunta que está lá em Atos 4, versículo 7. Diz assim, com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês fizeram isso? E hoje eu queria compartilhar com vocês duas lições apenas. Duas lições baseadas nesse texto. Do que significa nós dizermos em nome de Jesus. O que significa? Todo o problema aqui, todo o fuzuê, a confusão, foi por causa do nome de Jesus. Porque Pedro e João curaram aquele homem em nome de Jesus. Porque eles estavam pregando em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus eles estavam diante dos maiorais do templo. O que significa em nome de Jesus? O que significa para nós? Bem, a primeira lição que eu reconheço nesse texto aqui, que em nome de Jesus significa conhecer Jesus. Significa conhecer Jesus. Os líderes religiosos perguntam para Pedro, falam bem assim, olha, Pedro e João, em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro então responde, fala assim, olha, em nome de Jesus. Mas a resposta, ela não termina aí. Ele não termina simplesmente falando em nome de Jesus. Vai lá para o versículo 10. Versículo 10 diz assim, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha a resposta de Pedro. Presta atenção. Pedro não fala só assim, olha, vocês perguntaram para a gente assim, em que nome nós fazemos, né? E Pedro fala assim, em nome de Jesus. Ponto. Não. Pedro fala bem assim, olha, em nome de Jesus, Cristo. Começa por aí. Pedro fala bem assim, olha, esse Jesus que eu estou curando aqui, que eu efetuei essa cura aqui, mas não fui eu, foi o nome de Jesus, ele é o Cristo. Ele é o Cristo, aquele Messias prometido, aquele que os profetas falaram por muitos séculos atrás, falaram, é esse aqui, ele é o Messias prometido, que desde Gênesis é prometido, esse aqui é o Cristo. É o Cristo, gente, Jesus é o Cristo. E mais, ele fala que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O que significa isso? Significa da onde vinha Jesus. Jesus, apesar de ter nascido na cidade de Belém, boa parte da sua vida foi na cidade de Nazaré, por isso que a gente chama de Jesus de Nazaré. Mas dizer que Jesus é Jesus de Nazaré, que ele é o Nazareno, significa a humanidade de Jesus. Significa que Jesus não é um cara que veio de qualquer lugar, não é uma lenda, não é um mito.
Jesus é uma pessoa real, ele tinha um local. Assim como você nasceu numa localidade, Jesus também nasceu numa localidade. Jesus também viveu num lugar. Jesus nasceu num determinado momento. Significa que Jesus viveu entre nós. Jesus se encarnou realmente. O Cristo se encarnou. E mais, ele fala que é em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. Semana passada nós estávamos comemorando a Páscoa. E a Páscoa é exatamente esse momento em que nós comemoramos a morte do Senhor Jesus Cristo, mas também a sua ressurreição. E se nós não reconhecemos que Jesus morreu, mas que ele também ressuscitou, se nós não cremos nisso, é vã a nossa fé. Nós só acreditamos naquele que morreu pelos nossos pecados, mas que não permaneceu morto, mas que ressuscitou. Porque a nossa esperança não é numa esperança num Deus morto, mas num Deus que ressuscitou, num Deus que está vivo hoje. É isso que Pedro está afirmando, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mas ele também ressuscitou, e essa é a razão da nossa fé. Esse é o motivo do porquê nós estamos aqui reunidos como igreja. E por último, ele afirma também que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram e que ressuscitou e que é o único caminho de salvação. O versículo 12 fala que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Em nome de Jesus significa isso. Significa conhecer a Jesus, conhecer profundamente, saber quem Ele é, saber que Ele se encarnou, saber que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Pedro sabia, essa afirmação que ele faz do versículo 10 ao versículo 12, prova que Pedro conhecia verdadeiramente. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a Jesus. Precisamos conhecer profundamente Jesus. Porque por aí muita gente fala em nome de Jesus. Muita coisa tem sido dita em nome de Jesus. Muita coisa. Se você, por exemplo, for procurar nas livrarias ou no Google, uma pesquisada por aí, você vai ver Jesus, o maior pedagogo, Jesus, o psicólogo, Jesus, o coach perfeito. Se você conversar com algum amigo seu, algum colega de trabalho, provavelmente ele vai dizer, Jesus foi um líder religioso, Jesus foi um filósofo, Jesus foi um cara de fé, uma pessoa boa nesse planeta, Jesus foi um personagem. Se você for para algumas igrejas, infelizmente, você vai ver muita coisa sendo dita em nome de Jesus, de pessoas que não conhecem verdadeiramente Jesus. Um Jesus pintado, um Jesus que te garante sucesso, garante prosperidade, riqueza. Em nome de Jesus, muita coisa tem sido dita por aí. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala, lá em Mateus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, ele fala assim, a partir do versículo 21, ele diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a minha vontade, que fizer a vontade do meu Pai. Porque muitos no último dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos milagres, em teu nome nós não fizemos curas. E naquele dia, Jesus disse que vai virar para eles e vai falar bem assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque dizer em nome de Jesus simplesmente não significa nada. Verdadeiramente, o discípulo que fala em nome de Jesus é aquele que conhece Jesus. Que conhece Jesus. E Pedro conhecia Jesus profundamente, porque tem uma história, por exemplo, em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, Jesus está indo para uma outra cidade juntamente com seus discípulos. E então, Jesus vira para os seus discípulos e fala bem assim, olha, quem as multidões dizem que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? E aí, os discípulos falam bem assim, tem alguns que acreditam que você é Elias, outros que você é João Batista, e outros dizem que você é mais um dos profetas. Para as multidões, Jesus é apenas mais um pregador, mais um discípulo, mais um profeta, mais um rabino, mais um líder religioso. Mas aí Jesus inverte a pergunta e fala bem assim, olha, e vocês? E vocês, meus discípulos?
Vocês que andam comigo, vocês que comem junto comigo, vocês que estão vendo tudo isso que eu estou fazendo, quem vocês dizem que eu sou? Então, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, o mesmo Pedro que nós estamos lendo aqui, o mesmo Pedro, se levanta diante dos 12 e fala bem assim: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Pedro está falando aqui? Está falando bem assim, não existe outro caminho, tu não és mais um. Tu não é mais um profeta, tu não és mais um líder religioso, tu não é mais um rabino. Não, tu és o Cristo, o único. Tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Deus encarnado, o Deus Filho encarnado. Tu és o Deus Emanuel, tu és o Cristo. Tu és único, não existe outro além de ti. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tive a oportunidade de, quando a Cecília nasceu, a minha filha mais velha, de tirar tudo que eu tinha direito. Eu sou servidor público, eu falei bem assim, olha, eu vou ficar o máximo de tempo em casa para viver essa experiência da paternidade e tal, vou ajudar e vou estar lá junto. Então, eu lembro que há 3 anos atrás, estendeu a licença paternidade, eu consegui pegar 20 dias, aí eu peguei as minhas férias e peguei uma licença que eu tinha lá no trabalho e sei que eu fiquei quase 5 meses em casa. E aí, maravilha, né? 5 meses, quase uma licença maternidade, né? E aí eu fiquei lá e tal, daqueles dias e tal, cuidando, e aquela loucura, quem sabe, quando você é pai de primeira viagem, você sabe que você pena muito, você bate muita cabeça para poder aprender as coisas e tal, é trocar fralda, é limpar, e é bando de coisas que você tem que aprender novo, é quase um vestibular todo que você tem que aprender. E aí, eu lembro que nos últimos dias, chegando para os últimos dias da minha licença, eu ficava agoniado, eu falava bem assim, olha, minha filha começou a interagir, começava a sorrir para mim, começava a interagir, mas ainda não falava, ainda não tinha aquela percepção ainda formada, e eu ficava pensando assim, gente, agora eu vou começar a trabalhar, vou ficar umas 9, 10 horas fora de casa, quando eu voltar, essa menina não vai saber quem eu sou, não. Ela vai achar que eu sou um estranho, vai achar que homem é esse que está aparecendo aqui, esse homem que só vem dormir aqui em casa, quem é esse homem aqui? Ficava pensando assim, essa menina aí não vai saber de nada. Aí eu lembro que voltei, primeira semana, eu nunca vou esquecer aquela primeira semana. Eu voltava de casa, voltava do trabalho e tal, e aí eu estacionava o carro e Stephanie vinha com a Cecília no colo, me receber. Quando eu fechava a porta do carro e ela me via, mas ela abria um sorriso, daquele sorriso que derrete, pai. E ela abria aquele sorriso e eu falava, gente, será que essa menina está me reconhecendo? Será que essa menina sabe que eu sou o pai dela? Eu ficava olhando assim, eu falei, vamos ver o próximo dia. Quem sabe hoje foi só um sorrisinho, né? Quem sabe, e quem conhece a Cecília sabe que ela não é muito de sorrir, assim. A minha filha mais velha, ela diferente da caçula, a Cecília é mais assim, mais na dela, mais assim. Eu falei, vamos esperar o próximo dia, quem sabe, foi um engano meu. Mas o engraçado é que todos os dias daquela semana ela foi, Stephanie fez a mesma coisa, abriu a porta para mim e ela dava aquele sorriso. E aí eu entendi, ela sabe quem eu sou. Ela sabe aqui, pode passar 1000 homens na minha frente, mas se o meu pai passar ali, eu sei quem é ele. Eu sei quem é esse rapaz. Porque para mim, ele é único. Ele é único. E assim é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é único. E nós precisamos conhecer verdadeiramente Jesus, porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em nome de Jesus, significa conhecer Jesus. Significa conhecer Jesus. Em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo aqui é que em nome de Jesus significa sofrer perseguição. Significa sofrer perseguição. Veja que Pedro e João, eles são presos, passam um dia, uma noite ali no templo, em algum cárcere que tem ali, e aí eles são, então, confrontados diante daqueles líderes religiosos. Que nome, com que poder, com que nome vocês fazem isso? Então, eles dão as justificativas. E aí, então, os líderes falam bem assim, então, dá uma licença aqui que a gente precisa conversar um pouco. E vamos ouvir o que eles dizem lá na conversa deles. Versículo 17, 4, versículo 17, diz assim: mas para que não haja maior divulgação entre o povo,
ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Olha a situação dos líderes religiosos, né? Eles estavam ali numa sinuca de bico, porque todo o povo tinha ouvido falar, todo mundo viu que aquele homem tinha sido curado, aquele homem que era aleijado de nascença, já tinha 40 anos, mais de 40 anos que ele estava naquela condição, foi curado em nome de Jesus. E aí agora todo mundo sabe, mas ao mesmo tempo eles não podem deixar que o nome de Jesus seja proclamado, seja pregado para todos. Eles têm que tomar cuidado com aquilo. E aí então eles falam bem assim, ó, silêncio, zip. Vocês não podem falar. Vocês não podem falar nada, nada, absolutamente nada. E ameaçaram eles. O que nós estamos lendo aqui em Atos 4 é a primeira perseguição, é o primeiro relato de perseguição dos cristãos. Uma perseguição muito leve, vamos dizer assim. Eles dormiram apenas uma noite na prisão e foram só ameaçados. Depois eles são libertos. Mas daqui em diante, nós vamos ler muitos relatos em Atos, e a história da igreja cristã vai mostrar outros tantos relatos de pessoas que foram perseguidas, de pessoas que foram mortas, de pessoas que foram torturadas, de cristãos que foram jogados a animais selvagens para o prazer da multidão, para o prazer dos imperadores romanos. Muita coisa aconteceu, muitos cristãos foram perseguidos nessa época. A gente nem precisa ir tão longe. Se você pular 3 capítulos, Atos capítulo 7, você vai ver a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Estevão é o primeiro a morrer porque cria em nome de Jesus. É verdade, meus irmãos, nós vamos sofrer muitas perseguições, como igreja, oposição, seja no trabalho ou na própria família, nós sofreremos perseguição por causa do nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou isso. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, fala assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O próprio Senhor Jesus Cristo nos falou, olha, vocês serão perseguidos. Falarão mal contra vocês. Irão fazer fofocas contra vocês. Tudo isso porque vocês vão crer no meu nome. Nós sofreremos perseguição. Viver em nome de Jesus é sofrer perseguição. É sofrer oposição, é sofrer chacota. Por vezes ser motivo de piada dentro do nosso grupo de amigos. Mas qual é a nossa resposta diante disso? Qual é a nossa resposta? O que podemos fazer? Nós podemos dar a mesma resposta que Pedro e João deram para os líderes religiosos, para os sacerdotes. Versículo de 19 e 20. Os líderes religiosos então pressionam ele, ameaçam eles. E olha como eles respondem. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqui, a resposta de Pedro e João ela é muito importante para a gente, porque Pedro e João falam bem assim, olha, julgai, vejam, é mais importante a gente ouvir a vocês do que ouvir a Deus? E a palavra ouvir aqui, ela tem um significado que eu acho que todo pai conhece. Todo pai conhece o significado da palavra ouvir no sentido que está aqui nesse texto. Vou explicar por quê. E, novamente, vou usar minhas filhas como exemplo. Eu gosto muito de usar minhas filhas como exemplo. Da outra vez também usei aqui, eu lembro, na igreja. A minha filha tem 2 anos de idade, está quase completando 3. E dizem que esses especialistas aí de plantão e tal, de maternidade, paternidade, falam que quando os filhos chegam nos 2 anos, eles começam a ganhar muita autonomia. Já conseguem calçar a sandália, o tênis, já conseguem comer sozinhos. E junto com essa autonomia, vem as vontades. Vem as vontades. Agora, eu quero isso, não quero isso, não, eu quero isso. Chocolate, eu quero aquilo. Não quero isso, não quero fazer isso. Pai. Então, começam essas vontadezinhas. E aquela criança bonitinha, aquele bebê que ria para tudo, agora faz aquelas birras, faz aqueles choros, né?
E aí até os especialistas dizem que são os terríveis 2 anos, né? A adolescência da infância. Nunca tinha ouvido falar isso. A adolescência da infância, né? Eu não gosto muito dessas nomenclaturas de terríveis 2 anos, né? Adolescência da infância, enfim. Acho um pouco precipitado. Mas o fato é que a minha filha, ela aprendeu, há algum tempo atrás, ela gostava muito de fazer, Lívia ainda era muito pequenininha, uns 2, 3 meses, ela gostava de jogar um brinquedo em cima da Lívia. Jogar mesmo. Pegava um ursinho e jogava nela. E aí a gente falava assim, aí Stephanie e eu falávamos assim, ó, filha, amada, não faça isso. Não jogue esse brinquedo na sua irmã, ela é pequenininha. Não faça isso. Aí, beleza. A gente virava as costas e ela ia, pegava o brinquedo e jogava outro brinquedo na Lívia. Aí a gente já, filha, a gente acabou de falar para você, não joga. E aí vai, 3, 4, 5, na 10ª vez a gente fala, filha, bora, para com isso, menina, não faz isso. E aí você faz 10, 30, 40 vezes, aí lá pelas 50 vezes, aí eu viro para minha esposa e falo bem assim, ela está com algum problema. Não é possível, a gente tem que levar ela para o médico. Porque essa menina não ouve. Essa menina, ela deve estar com muita cera no ouvido, ela está com alguma coisa, mas essa menina não ouve. E o que significa ouvir para a gente? O que é isso? O que significa esse ouvir? Significa que ela não põe em prática. A gente fala com ela, mas ela não obedece. Para todo pai, ouvir, quando a gente fala assim, menino, você está me ouvindo? Você está ouvindo o que eu acabei de falar? Significa ouvir, que significa obedecer, significa botar em prática. E a palavra ouvir tem muito esse significado na Bíblia. Por exemplo, você pega Provérbios capítulo 1, versículo 8, diz, ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. O que significa isso? Significa apenas ouvir mecanicamente, beleza, eu ouvi a instrução do meu pai. Não, significa botar em prática, significa obedecer. Provérbios capítulo 2, também versículo 2, fala, se der ouvidos à sabedoria, inclinar os ouvidos para o discernimento. Também, novamente, ouvir com o significado de pôr em prática, de ser transformado pela sabedoria. E é exatamente isso, esse é o sentido de quando Pedro e João viram para os líderes religiosos e falam bem assim, olha, vejam bem, julgai vocês, se nós devemos ouvir a vocês ou se nós devemos ouvir a Deus. Na Nova Versão Internacional, eles trocam a palavra ouvir por obedecer. E é exatamente esse sentido de falar assim, julgai vocês, se nós devemos obedecer a vocês, que estão nos ameaçando, ou se nós devemos obedecer a Deus. Diante da perseguição, diante da oposição, diante das dificuldades que nós enfrentamos, quando nós vivemos em nome de Jesus, nós precisamos responder em obediência a Deus. Precisamos responder com um coração íntegro, com um coração que obedece a tudo que o nosso Mestre nos deixou. E concluindo, meus irmãos, já que nós estamos nessa série sobre igreja missional, o que nós podemos aprender com esse texto de Atos capítulo 4 é que uma igreja missional é uma igreja que vive em nome de Jesus. É uma igreja que vive em nome de Jesus, é uma igreja que trabalha em nome de Jesus. Entendendo que viver em nome de Jesus implica conhecer Jesus, ler a sua palavra, entender o que ela diz, entender que Jesus Cristo não foi apenas um cara legal, entender que Jesus Cristo, Ele é o Messias esperado, de que Ele é a razão da nossa fé, de que Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. E nós cremos num Deus vivo, não num Deus morto. E viver em nome de Jesus significa obedecer inteiramente ao que diz a palavra. Viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as palavras do nosso Mestre. Viver em obediência, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, que teremos muitas. Nosso Senhor Jesus Cristo falou que no mundo passareis por muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E assim também nós venceremos, se estivermos com o nosso coração obedientes ao nosso Pai, obedientes ao nosso Deus. Vamos orar?
Nosso Pai, nosso Deus, nossa